todo mundo sabe qual que é a diferença de lucro, faturamento e salário? Carol, então vou te falar de novo. O que que é faturamento? Todo o dinheiro que entrou na sua empresa, tá? O que que é salário? Uma parte desse faturamento vai para você como prolabore, para você ou para as meninas que são CLT. O que que é o lucro? É o dinheiro que sobrou após a empresa pagar 100% de tudo que consumiu. Todos os impostos, toda a folha de pagamento, todo o vale transporte, todos os variáveis, tudo. Aquilo que sobra é o teu lucro, tá? Pegar um salário, tá? As meninas que recebem salário, elas têm, o salário delas seria o faturamento, tá? O salário delas seria um dinheiro que elas investiriam numa poupança, numa aposentadoria para o futuro, que na reportagem que eu passei hoje deixou muito claro, nós não vamos ter aposentadoria em outro formato. Se nós não nos precavermos agora, enquanto estamos com vida útil, produtiva, financeira, lá para frente vai ficar puxado. E o lucro seria o quê? Após o dinheiro que eu recebi do meu salário. Todas as contas que eu paguei, sobrou R$ 10, R$ 100, R$ 80, esse é o meu lucro. Se faltou 200, esse é o meu prejuízo. Então, todos os meses você consegue saber se você teve lucro ou prejuízo olhando o que sobrou, tá? Monte uma planilha simples com o que é custo fixo e é variável. O que que é um custo fixo? Tudo que você, independente de você gerar renda ou não, você recebeu o salário ou não, você tem, tá? Então, aluguel, eu trabalhando ou não trabalhando, gerando, recebendo salário ou não recebendo, eu pago aluguel. Eu pago água, luz, telefone. Eu tenho um mínimo de comida. Agora, o que que é variável? Se eu trabalho fora, eu gasto gasolina. Se eu trabalho em casa, se eu estou sem trabalhar, eu não gasto gasolina. É, se eu como fora quando eu trabalho, aí isso é um custo variável, que se eu tivesse em casa, ele não custaria, tá? Mari, você consegue entender a diferença do fixo e variável? Tá. As outras meninas também, né? Já falamos sobre isso a semana passada, que acompanhe um canal ou um perfil educativo sobre finanças, tá? O Thiago Nigro e o Bruno Perini estão falando todos os dias sobre muitas coisas. Eles estão em lançamento do Viver de Renda. Então, assim, eles estão dando muito conteúdo, muito, 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 que vai ajudar muito. Eles têm o objetivo de vender? Ok, eles estão super certos. Eles estão vendendo e nós estamos consumindo de graça. Até um dia que talvez a gente possa ser aluna deles ou não. Esse Viver de Renda, ele tem um tópico que eu tenho vontade de assistir. Ele tem um módulo sobre imóveis. Então, tanto a comprar imóveis de leilão, como comprar, como você ter, diferente de outros profissionais que são extremamente contra ter dinheiro em imóveis, eles têm um módulo onde te ensina a comprar, a precificar, a comprar imóveis de leilão, a vender, a fazer dinheiro com imóveis. E eu não sei se é no Pai Rico ou Pai Pobre, eu acho que é no Pai Rico ou Pai Pobre que um dos caras enriqueceu comprando e vendendo imóveis, que é o Pai Rico, com certeza não seria o Pai Pobre. Vocês já leram o Pai Rico e Pai Pobre? A mentalidade deles é o seguinte: era um cara que ele tinha um pai que era do professor, tá? Então, esse é o pai pobre dele. E daí, um amigo dele, o melhor amigo dele, tinha um pai que era empresário. E um dia ele chegou pro pai pobre dele, que não era um pai pobre, tá? Era uma classe média, ele só era um pai de mentalidade fixa. Ele falou assim: Mas pai, eu quero começar a investir, eu quero fazer mais dinheiro, não sei o que lá. Ele estava no segundo colegial. Filho, conversa com o pai do fulano, que ele é empresário, ele consegue te ajudar, eu não. Por quê? Porque ele era assalariado, ele era do governo. Então, o que ele recebia, ele não conseguia aumentar a renda dele.
E daí ele foi conversar, ele conversou com o amigo conversou com o pai, e esse pai contratou eles para trabalhar todo final de semana, todo sábado. E ali eles foram aprendendo várias coisas. E o cara pagava tipo 10 centavos por sábado. E ele começou a se sentir explorado depois de um tempo. Daí, quando ele chegou para negociar, o cara falou assim: Nossa, demorou um ano e meio, hein? Para você vir pedir o seu valor, que você vale muito mais. Mas se você não vê seu valor, como que eu vou te dar o seu valor? Porque a pessoa não via. E daí, esse pai rico foi mostrando para eles como trabalhar, como você expande. E ele comprava e vendia imóveis e fazia dinheiro. E tinha funcionários que trabalhavam para ele. Porque a gente chega um momento da vida que você não consegue escalar mais sozinho. Então, você precisa ter pessoas ajudando. Que esse é o objetivo de uma empresa. Quando não cresce, todo mundo cresce. Não, não é nenhum empresário, não, mas nenhum empresário deveria ter a mentalidade de crescer sozinho, de escravizar os outros. É uma corrente. Eu cresço porque os outros crescem, todo mundo vai crescendo junto. A chance do todo crescer junto é muito maior do que um crescendo e os outros escravizados. Igual isso era em fazendas de café, naquela época. Só que para isso, a pessoa tem que ter know-how, ela tem que estudar, ela tem que correr atrás, ela vai fazer por quê? Porque ela mostra o valor dela e junto com o trabalho dela, mostrando o valor dela, a empresa cresce. Quando a empresa cresce, ele cresce junto, porque ele se fez necessário, ele se fez imprescindível. É muito legal esse livro. Se vocês quiserem, vale a pena. Às vezes pega ali aqueles audiobook, resumo de audiobook, resumo. Eles resumem os livros assim em 5 minutos, 10 minutos. Tem um app que eu nunca usei, mas acho que chama 12 Minutes, que eles têm vários resumos de livro em 12 minutos, tá? Mas o YouTube tá cheio de resumo também de graça. Como eu nunca usei esse aplicativo, eu não sei se ele é muito melhor. Mas vários livros eu consumo eles, às vezes, nesses resumo. Às vezes eu leio, tem coisa que eu não entendo, eu escuto o resumo, daí eu escuto de novo. E aquilo você pega, porque nem a gente. Outra coisa que eu aprendi. Você não precisa ler um livro inteiro. Às vezes, daquele livro todo, tem 2 capítulos que te interessam. Para que que você vai ler as outras 200 páginas? Eu tenho 40 páginas que me interessam. Para que que eu vou ler 240 se eu só preciso de 40 neste momento? Então, sim, a gente pode ler um capítulo só. Porque um capítulo bem lido é melhor do que o livro inteiro não lido.